Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que há algum tempo gerou ou ainda vem gerando uma certa polêmica que é o assunto que engloba as tais publicações literárias de textos produzidos por pessoas que fazem vídeos no YouTube, os chamados livros de YouTubers. Né? A ideia de fazer esse vídeo me veio quando alguns alunos meus, que sabem que eu tenho canal no YouTube, eles me perguntaram o que eu achava disso tudo, e esses alunos sabem que meu canal é sobre livros, e eles me perguntaram o que eu achava disso tudo, e daí eu percebi que a discussão com eles gerou uma discussão interessante, então eu pensei comigo, por que não discutir isso em vídeo também, não é mesmo? Enfim, o que eu percebo e que parece que a maioria das pessoas não percebe, porque apesar de eu não acompanhar de perto alguns canais, esse é um assunto que eu venho acompanhando de uma maneira geral, para poder ver o que as pessoas estão achando disso, né? E eu percebo que as pessoas não notaram uma coisa que era muito clara desde o início para mim, né? Que é que existem basicamente dois tipos de livros de YouTubers que as pessoas até então não haviam notado. Aqueles livros que têm propósitos literários bem definidos e aqueles livros que são lançados no mercado com algum apelo midiático, justamente por serem livros de YouTubers. Como assim? Se você pega, por exemplo, o livro da Juliana Gervason, né? Ela já lançou o segundo livro, que, enfim, que também é um livro de poemas, mas eu vou pegar só o primeiro, que é o Perdoe-me Tanto Laquê, porque o primeiro livro ela lançou enquanto ainda tinha canal no YouTube. Ou eu poderia pegar, por exemplo, sei lá, o livro da Patrícia Pirota, né, o que é o Seu Moço. Mas enfim, e eu estou falando delas porque são as pessoas com quem eu, enfim, né, as pessoas que eu mais acompanhava, então são pessoas que eu sei que lançaram livros. É claro que esse movimento de youtubers lançando livro é uma coisa que está aí desde o início do YouTube, as pessoas, né, que gravam vídeos para o YouTube, eventualmente têm o direito de lançar algum vídeo ou algum livro. O que eu percebo que faz esses livros serem diferentes desses outros livros que estão aí sendo editados já há algum tempo, eu não sei precisar quanto tempo, se já há um ano ou menos ou mais, enfim. O que diferencia esse primeiro grupo do segundo é justamente que enquanto que o primeiro livro, o primeiro grupo, por exemplo, o livro da Juliana Gervason, não nasce do fato dela fazer vídeos para o YouTube, eu percebo que os livros que estão no segundo grupo, que é esse grupo que vem chegando agora, fazem parte disso. Eles estão no mercado justamente por serem livros de YouTubers. Por mais que o YouTuber não tenha, né, por mais que o escritor não tenha a intenção de lançar o livro só sobre a história de seu canal, ou sobre, sei lá, sua biografia, mesmo ele tendo, sei lá, 20 ou 30 anos, eu percebo que, por mais que essa ideia não parta do escritor, do autor ou da autora, enfim, isso acaba partindo da editora que acaba vendendo o livro com essa imagem de um livro em que a gente vai entrar em contato maior com a vida e detalhes, enfim, sobre esse youtuber em questão. Ou esses, enfim. Não há um em específico. Nesse sentido, então, eu percebo que existem duas características que são muito importantes, né? A primeira dessas características pertence ao primeiro grupo de livros, que são livros que têm propósitos literários mais bem delineados, ou melhor, propósitos literários mais visíveis. Então a gente consegue enxergar melhor um certo trabalho estético dentro da obra literária. Não estou falando que o segundo grupo não tem trabalho estético ou não tem uma reflexão literária ali. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que essas reflexões literárias, esse trabalho estético, fica em segundo plano, uma vez que esses livros do segundo
grupo são livros com um apelo midiático maior do que os primeiros. Então percebo que essa é uma das primeiras coisas que deveria ser falada e até agora não foi, porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam essa diferença entre as duas coisas. Posto isso, nós vamos falar aqui então dos livros desse segundo grupo, que é o grupo aí que está sendo achincalhado há um bom tempo, né? E, enfim, eu não posso vir aqui e falar estes livros não são bons ou esses livros são bons porque eu não os li, né? Mentira. Quando eu vou às livrarias e vejo esse tipo de livro, geralmente eu pego, paro e folheio. Então, quando eu digo que eu não os li, eu quero dizer, eu não li o livro inteiro de uma vez. Não, geralmente eu leio um trechinho ou outro. E não os li justamente porque me parece que esses livros eles são escritos para um determinado público do qual eu não faço parte. Então, enfim, são livros que não me atraem e são livros, enfim, que eu percebo que atraem outras pessoas de outras áreas, enfim, e nisso reside ali o seu valor. Então não vou vir aqui e falar assim, nossa, os livros são uma porcaria, parem de publicar, isso é um horror, essas pessoas são vazias. O que me faz pensar é o seguinte, geralmente as pessoas estão amigos aqui do YouTube, ou mesmo pessoas alhures, estão geralmente dizendo o seguinte, isso é um horror porque esses youtubers são analfabetos, porque esses youtubers são vazios e sem conteúdo, blá blá blá. Como se pelo fato de ser youtuber, essa pessoa não fosse intelectualmente capaz de fazer mais nada. O que é bem perigoso, já que você vai falar mal do livro, atenha-se ao livro e não à pessoa que o escreveu, sabe assim? E eu não estou falando isso por uma questão de educação, estou falando isso porque isso valida o seu argumento. Sabe, a partir do momento que você deixa de falar do livro e passa a falar do autor para justificar a sua não leitura, percebe? Isso não faz muito sentido, pelo menos para mim não faz. Enfim, postas essas coisas, uma das principais críticas que os youtubers que estão escrevendo vêm recebendo é a seguinte, é a de que eles estão escrevendo única e simplesmente para ganhar dinheiro. Por mais que, e é claro que a literatura ela é um ente sobrenatural que domina todas as coisas e portanto não pode ser misturada com dinheiro, tipo Deus, né? Só que qual que é o problema? O problema é que tipo Deus a literatura se mistura com dinheiro de vez em quando. Eu disse num vídeo para trás aí, recentemente, que a literatura é a coisa mais sagrada na minha opinião. E eu continuo com isso. Mas não é por eu ter esse posicionamento diante da literatura, do fato literário, que eu tapo os meus olhos e excluo algumas coisas que permeiam esse fato literário, que é, por exemplo, o mercado editorial. Né? Então, o mercado editorial tem uma determinada demanda e essa demanda é vender. Então, se a editora percebe que determinado livro de determinado autor vai vender, ela investe nisso. E o autor, uma vez que ele vai ganhar alguma coisa, ele não está mais do que no seu direito, eu diria que é quase um dever que ele fale, olha, compre meu livro, ou sei lá, se você quiser comprar meu livro, sabe? Então eu acho assim, esse não é uma crítica muito, não diria honesta, mas enfim, eu não vejo nisso problema algum na pessoa querer ganhar dinheiro. Muitas pessoas escreveram querendo ganhar dinheiro ao longo da história literária. Por exemplo, o primeiro livro do Dostoiévski, que é O Gente Pobre, ele escreveu querendo aparecer. Claro, eu não estou falando que ele escreveu só querendo aparecer. Mas se você for ler a correspondência entre ele e o irmão, você vai perceber que ele queria ali ser famosinho, sabe? Você pega, por exemplo, sei lá, o José Saramago, quando ele fez lá 60 e tantos anos e falou, eu vou viver da literatura, ele escrevia para viver, portanto ele escrevia por dinheiro. Se você pega, por exemplo, a Clarice Lispector, quando ela chega do Brasil, dos Estados Unidos ao Brasil, nos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60,
enfim, ela havia acabado de se divorciar, precisava de um sustento, precisava de alguma coisa. Direitos autorais é uma coisa muito complicada hoje em dia, imagine há 50 anos atrás como não era, não é verdade? Então perceba que ela teve que fazer o quê? Trabalhar em jornal, fazer tradução, blá 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 blá. Escrever crônica para jornal é escrever por dinheiro. Sabe assim? Se você pega livros dela, como por exemplo uma aprendizagem, o livro dos prazeres, ou mesmo Água Viva, que é um livro que eu gosto muito, e você pega as crônicas da Clarice desse mesmo período, você vai perceber que há uma transposição textual. Ou ela pegou crônicas e aproveitou nos romances, ou ela foi a esses romances e saiu a carta de pequenas crônicas que pudessem ser publicadas. Então, assim, isso é escrever e publicar por dinheiro. Se você pega a Hilda Hilst, ela publicou pelo menos 3 livros com propósitos intimamente ligadas à ideia de ganhar dinheiro, que é a trilogia obscena dela. Se você pega, por exemplo, o Camilo Castelo Branco, que era um grande polemista, ele escrevia por dinheiro. Se você pega o Aloysio de Azevedo, que escreveu romances basilares para a história literária brasileira, como por exemplo o Curtiço, ele escrevia por dinheiro. Sabe assim? Então eu não vejo o fato de escrever por dinheiro, eu não vejo no fato de escrever por dinheiro algo tão negativo assim para as pessoas estarem criticando esses novos escritores nesse sentido. O que eu percebo que faz com que esses escritores que eu elenquei agora difiram desses outros que estão publicando agora é que esses primeiros, eles produziam essas obras sob determinados pressupostos estéticos. Eles produziam isso com determinados fins literários. Isso eu não consigo visualizar nesse pessoal que está publicando hoje. Esses youtubers que estão publicando hoje, eu não consigo visualizar isso muito bem, mas eu tenho consciência de que a gente não consegue visualizar isso porque nós somos seus contemporâneos. Pode ser que daqui a 10 anos a gente volte em retrospectiva a esse momento e consiga entender todos esses movimentos com uma certa unidade que faça com que ele, por mais que não se legitime, seja mais compreensível do que é hoje em dia. Mas enfim. E também entendo que essa aparente despreocupação com alguns pressupostos estéticos por parte desses autores partem sobretudo pela demanda. Eles têm que escrever com propósitos específicos, que eu vou escrever para o meu público, para os meus 2 milhões de inscritos. Então perceba que isso acaba fazendo com que eles direcionem a escrita deles, direcionem a produção literária deles para determinados pressupostos que muitas vezes não são pressupostos puramente estéticos. Então perceba que eu estou aqui elencando várias razões para que a gente possa entender o porquê que esse fenômeno literário está acontecendo. Mas a principal coisa que vem me preocupando nesses discursos que vem acontecendo por aí é que as pessoas estão com a ideia que eu julgo errada ou não errada, mas ingênua, que é aquela história de que pela pessoa publicar ela entra na história da literatura brasileira. Eu não concordo com isso. Eu acho que a pessoa pode, no máximo, entrar para história do mercado editorial brasileiro. Isso ela pode até acabar ali entrando. E, inclusive, esse é um tema que eu acho que, enquanto pesquisador, seria uma coisa muito interessante de analisar como que o mercado editorial brasileiro foi se modificando ao longo do tempo. Fica aí a dica para quem se interessa por esses tópicos. Mas, enfim, enquanto pesquisador da literatura, o que eu percebo é que a coisa não é tão simples assim. Para que um livro entre na história da literatura de um determinado lugar, há um processo baseado não só em critérios literários, sobretudo, mas não só literários, em critérios sociais, em critérios raciais, em critérios de gênero, em critérios, enfim, econômicos e por aí vai. E daí você pode estar falando assim, não estou entendendo o que você quer dizer. Por exemplo, eu peguei aqui, já que nós estamos falando de história da literatura brasileira, né, que esses livros
desses youtubers supostamente vão entrar para a história da literatura brasileira. Eu peguei aqui, vocês sabem que eu gosto muito desse livro do Antônio Bozzi, do Alfredo Bozzi, que é o História Concisa da Literatura Brasileira. O que acontece? Acontece que eu peguei essa edição aqui, mas você pode pegar a História Brasileira do Coutinho, você pode pegar os comentários do Antônio Cândido, você pode pegar, sei lá, não sei, deixa eu pensar aqui, a História da Literatura Portuguesa do Saraivão. Você pode pegar qualquer história literária de qualquer país que você vai lidar com o seguinte dado. Eu vou pegar aqui. O Bozzi, ele faz uma divisão do livro em períodos literários, né, nas escolas literárias. Eu poderia pegar, por exemplo, aqui o romantismo ou o realismo, mas eu não vou fazer isso, porque no Brasil do século XIX o acesso ao saber não era tanto, portanto, era um número reduzido de pessoas que escreviam. Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, o período que ele denomina aqui como pré-modernismo ao modernismo, pensando no modernismo enquanto geração heróica do modernismo, que vai lá, a fase heróica que vai lá até o final da segunda década do século XX. Então, de 1900 a 1929, 1930. Segundo o Alfredo Bozzi, durante esses 30 anos, publicaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Segundo Alfredo Bozzi, em 30 anos, 13 pessoas publicaram. 13 pessoas que estavam publicando naquela época entraram para a história literária brasileira. 13, sabe? E teve muita, eu tenho certeza que não foram só 13 pessoas que publicaram algum livro durante esses 30 anos, não é? Então perceba que não, a coisa não é tão simples. Não vamos ser ingênuos. Não vamos pensar porque só porque você vai lançar um livrinho hoje, amanhã você vai estar fazendo parte da história literária brasileira. Me desculpe se eu sou desanimador, mas isso não vai acontecer, sabe? A menos que você seja assim um fenômeno entre a crítica, porque não é o público quem decide isso, né? Decidir o cânone, eleger o cânone literário de determinado lugar não é uma coisa democrática, não é uma coisa em que há votação para toda a população, não. É um grupo específico de críticos, de estudiosos da literatura que elegem isso entra, isso não entra. Portanto, se a sua preocupação é que esses livros que estão sendo publicados hoje vão entrar para a história literária brasileira, sinto lhe dizer, mas eles não vão entrar para a história literária brasileira, a menos que haja alguma coisa ali que chame muita atenção da crítica, o que não é preciso ser ingênuo, não é preciso eu mentir aqui para ninguém, o que não acontece, não é mesmo? Enfim, não estou querendo ser rude, mas isso é uma coisa visível, basta que você procure resenhas por aí, que você vai ver que isso é um fato. Bom, mas se não bastasse tudo isso, eu resolvi citar aqui 3 exemplos, para que você veja que eu não estou aqui tirando, inventando, enfim. Se você pega, por exemplo, a Maria Carolina de Jesus, era uma escritora que deixou 6 romances publicados e 5 romances que ainda estão sendo ali organizados. Eu esqueci o nome da moça que pesquisa a obra da Maria Carolina de Jesus. Se eu encontrar o nome da moça, eu vou deixar lá embaixo para que vocês possam procurar essas informações. Mas enfim, se você pegar a obra da Maria Carolina de Jesus, você vai ver aí que fora esses romances, tem vários outros livros que estão aí ainda inéditos. Por que eu estou falando isso? Porque a Maria Carolina de Jesus não entrou para a história da literatura. Ela não entrou por critérios não literários, mas extraliterários. Ela não entrou para a história da literatura porque ela era negra, porque ela era pobre e porque ela era mulher. Uma mulher que escrevia no século XX dificilmente entraria para o cânone. Basta que você pense que entre 1900 e 1999, quantas mulheres publicaram alguma coisa e foram devidamente reconhecidas?
Você tem aí, sei lá, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Lígia Fagundes Telles, Lígia Bojunga, Hilda Hilst, quem mais? Não sei, Nélida Pinhon. Eu consigo contar 6 mulheres que tiveram o seu trabalho devidamente reconhecido em 100 anos de história literária. Então perceba, é claro, há muitas outras que eu acabei me esquecendo aqui, mas ainda assim eu tenho certeza que não passa lá de umas 10 ou 15. Isso significa que só essas 15 mulheres escreveram durante o século XX? Não. Isso significa que só essas 15 foram reconhecidas pela sua escrita ao longo do século XX. Por quê? Porque esses critérios não envolvem só a literatura que elas produziram, mas o local em que elas estavam ao produzir essa literatura, certo? Enfim, então a Maria Carolina de Jesus é um primeiro exemplo. Outro exemplo de uma outra escritora que acabou sendo esquecida ao longo do tempo é a própria Elisa Lispector, irmã da Clarice. Para além do fato de ser irmã da Clarice, a Elisa quase não é citada em lugar nenhum. A obra dela é praticamente desconhecida, é quase impossível encontrar um livro dela. E perceba, nós estamos falando de uma mulher que deixou 10 livros publicados em vida. Sabe assim? Dentre esses 10, 7 romances e 3 livros de contos. Então, assim, é uma obra de peso. É uma obra que foi reconhecida. Ela ganhou diversos prêmios ao longo da vida dela, mas ela não está na história da literatura. Sabe assim? Então, não importa. E olha que ela publicou 10 livros, ganhou prêmio da Academia Brasileira de Letras, e em nenhum dos manuais de literatura que você possa consultar aí na sua vida, você não vai ter sequer uma nota de rodapé que fale, então, a Elisa Lispector, blá blá blá. Não tem. Perceba? Não se entra para a história da literatura pelo simples fato de você ter ido lá e publicado um livro. A coisa não é tão simples assim. Não vamos ser tão ingênuos a esse ponto. E o último exemplo que eu gostaria de citar o exemplo de um sujeito chamado Firmino Rodrigues da Silva. O Firmino Rodrigues da Silva, ele publicou em 1841 um poeminha muito importante para a história da literatura brasileira. Eu já vou dizer por quê. Pois o poeminha se chama Nênia. Olha o nome do poema. Nênia, a morte do meu amigo, o bom doutor Francisco Bernardino Ribeiro. Esse poeminha, ele tem alguns elementos que acabaram fundando uma das principais correntes do romantismo brasileiro. Este poeminha. Percebe? Ele não é qualquer coisa. Esse poeminha acabou influenciando o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias fundou o indianismo, que influenciou o Alencar, que escreveu lá o Guarani, o Birajara, Iracema. Né? Então, percebe? Esse livrinho, esse poeminha, ficou mais de quase 200 anos esquecido. Ele só foi lembrado o ano passado porque o professor Wilton aqui da UFSCar lançou um belíssimo estudo sobre esse livro. E daí é que o livro voltou, o texto voltou a aparecer. Então assim, percebe que o cara ele fundou um movimento literário e ele não aparece na história literária brasileira. Então perceba, o cara ele foi importante, mas mesmo assim ele não apareceu. Ele foi apagado diante lá do Gonçalves Dias. No início, as pessoas ainda sabiam dessa influência. No início, a gente ainda tinha acesso a isso. Hoje em dia, não mais. Sabe? Quase 200 anos. E o cara fundou um movimento literário. Por que esse poeminha é importante? Esse poeminha ele traz o elemento indígena brasileiro de uma maneira que louve o elemento indígena brasileiro. Qual que é o problema? O problema é que, para o romantismo, a principal ideologia romântica era a de
aprofundar e mostrar na literatura aquilo que a gente chama de cor local, o aspecto local, a brasilidade do texto. O fato é que um dos pilares desse movimento que foi erigido para poder mostrar esse elemento de brasilidade no texto literário foi justamente o elemento indígena. E isso aparece depois do Firmino. Então percebe? O cara é importante e o cara foi esquecido pela literatura. Como que você olha e fala, diante disso, e olha que eu deixei muita gente que poderia ter citado aqui de lado, mas esse vídeo já está muito grande. Como que você, ó, diante desses exemplos que eu dei, diante disso, desses números que eu apresentei, como você pode olhar e falar, ah não, porque eles vão entrar para a história da literatura. Não vão entrar para a história. E se eles entrarem para a história da literatura, algum motivo vai ter, para além do fato deles terem publicado alguma coisa, sabe? Então, o que eu percebo é que nessa polêmica toda, envolvendo aí os youtubers que estão lançando livros, e livros sobre o fato de eles serem youtubers em alguns dos casos, o que eu percebo é que essas pessoas eles estão sofrendo a mesma coisa que a literatura digital sofreu há alguns anos e vem sofrendo até hoje. Esse vídeo vai ficar ainda mais longo, mas eu vou entrar nesse assunto agora, porque eu não vou deixar isso no ar. Desde que a internet se consolidou, a gente pode perceber que existem que textos literários começaram a aparecer por aí na nuvem, né? Primeiro a gente tinha blogs que escreviam, a pessoa queria escrever alguma coisa e ia lá e escrevia um poeminha no blog, de autoria própria. Ou colocava um poema, sei lá, do Fernando Pessoa, de quem quer que seja, no blog. Depois esse espaço foi crescendo e foram surgindo certas comunidades que tinham por finalidade agregar pessoas que queriam produzir e consumir literaturas não canonizadas, digamos assim, fanfics e contos independentes, esse tipo de coisa. Mais recentemente a gente teve também a inserção no mercado editorial, o tal do e-book. E desde o e-book todo mundo já vem falando que o livro é o fim do livro, etc, etc, etc. Bom, mas se você for ver esses tipos de texto, eles são textos em que, teoricamente, a gente pode tirar eles da internet e colocar eles no livro. Você pode publicar lá o seu textinho no blog, aí depois você tira ele do blog, vai lá e coloca no livro, e tá tudo muito bem, obrigado. Então perceba que apesar do veículo ser diferente, a função é basicamente a mesma. O tipo de texto é basicamente o mesmo. Você pode tirar o texto do livro e colocar em e-book. O e-book vai imitar o que é um livro, mas tem e-books até que você vira a página assim, aparece a página virando, esse tipo de coisa. Mas o que vem acontecendo de uns tempos para cá é o seguinte: existe um tipo de literatura que ela é produzida para o contexto digital e ela é produzida no contexto digital, de modo que literatura e mídia digital são duas coisas tão intrinsecamente ligadas que não tem como você separar uma coisa da outra. Eu vou deixar lá embaixo 3 volumes de uma antologia muito interessante em que pesquisadores já vêm ali recolhendo os melhores textos digitais e vou deixar lá embaixo. Por hora eu vou citar aqui apenas um que me é muito interessante, que é um chamado Amor de Clarice, de um escritor português, agora eu não vou lembrar o nome do cara. Eu vou deixar lá embaixo o link para esse livro também. Em que ele pega e faz uma obra literária digital baseando-se no conto Amor da Clarice Lispector. O que acontece? Acontece que ele faz isso de tal maneira que não tem como você olhar o que ele produziu sem ser no contexto digital. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque existe uma parcela da crítica que está condenando isso veementemente. E quando eu digo da crítica, não é só da crítica de uma maneira geral, mas também de estudiosos, de acadêmicos e dessa patotada toda. E por que isso vem acontecendo? Porque as pessoas estão falando assim: imagine, onde já se viu, livro é feito de papel, livro você tem que segurar o livro,
livro é feito da letra impressa, livro você tem que virar a página, etc. E o que eu percebo é que as mesmas pessoas que fazem esse tipo de crítica são aquelas pessoas que nunca ligaram pra nada disso. Sabe assim? O que eu percebo é que desde que nós, leitores, começamos a comentar aquilo que a gente vem lendo, isso veio ficando meio de lado. A gente, geralmente quando a pessoa investe na própria biblioteca, geralmente quando a pessoa compra o livro, geralmente quando a pessoa tem uma certa paixão por isso daqui, ela presta atenção na edição, ela presta atenção no tipo de papel, se o papel é molinho, se o papel é mais duro, se o papel é desses brancos, se o papel é amarelo, ela presta atenção no tamanho da letra, ela presta atenção em todos esses detalhes que desde que os primeiros livros foram começados a ser publicados aqui no Brasil, nunca chamaram a atenção de ninguém. Então assim, o que acontece? Acontece que esses críticos dessa migração da literatura para o contexto digital geralmente falam justamente que o livro é feito de papel, mas eu nunca vi nenhum crítico sério olhar e falar assim, escrever uma resenha, sei lá, no Estadão, na Folha Ilustrada, dizendo: ah não, eu gostei muito do livro porque é uma edição primorosa, e essa edição é primorosa porque a fonte é num bom tamanho, a fonte é Times New Roman, porque o papel é um papel tal, porque a diagramação é dupla, porque etc. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Sabe assim, esses críticos que são respeitados ou que querem ser respeitados ainda hoje e que acham que nós que estamos fazendo vídeos na internet sobre livro estamos tirando o lugar deles, eu nunca vi nenhum deles prestando atenção nesses detalhes, e agora eles criticam as literaturas feitas em um contexto digital justamente pela falta desses detalhes que antes eles nunca haviam notado. Então assim, e por que eu estou fazendo essa comparação? Porque eu percebo que ninguém nunca prestou atenção em nada daquilo que está sendo levantado agora para criticar as pessoas que estão escrevendo livros, os youtubers que estão escrevendo livros. Sabe assim, eu nunca vi ninguém levantando pontos sobre o que é considerado literatura e o que não é considerado literatura. O que entra para a história da literatura nacional e o que não entra para a história da literatura nacional. Então assim, eu não sei se isso é uma tentativa de polemizar uma coisa que não deveria ser polemizada, porque afinal de contas o livro está lá, você compra se você quer, se lhe apetece você compra, se não lhe apetece, deixa o livro quieto. E assim, me desculpa, mas se você acha que uma pessoa que escreve um livro desse, uma pessoa que consome um livro desse, é uma pessoa vazia, mas você vai, mesmo não consumindo, vai lá, compra o livro só para poder queimar, me desculpe, mas para mim uma pessoa vazia é uma pessoa que queima livros, seja lá qualquer tipo de livro que for. Sabe assim, isso para mim é de uma infantilidade que não está escrita no papel. Mas enfim, então resolvi fazer esse vídeo só para levantar alguns desses pontos que pelo visto as pessoas não haviam notado ainda. E eu quero que você aí contribua com essa discussão lá embaixo também, de maneira educada. Ou não também, sei lá, qualquer coisa, é só excluir seu comentário. E é isso então, diga lá nos comentários o que é que você acha. Se você aí tem canal no YouTube, deixe lá o seu vídeo resposta. Só me mostre depois para que a gente possa ter uma conversa sadia. E é isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E é isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!